sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema O Bem Sofrer. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. E o palestrante da noite é o nosso amigo amigo da minha esposa, ótimo palestrante espírita com muito conteúdo. Maravilhosas palestras dele, Léo Hauck, Leonardo. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior
possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo Léo, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece esta nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada, que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia para conosco e para com o próximo, hoje e sempre. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento e a todos os ouvintes. Léo, seja bem-vindo. Olá. Muito obrigado, José Ricardo. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite da casa que vocês representam, a você, José Ricardo, a sua esposa Regina, por essa oportunidade de trabalho, para que possamos conversar na noite de hoje sobre esse tema que me inspirou há um ano e que eu disse para mim mesmo, um dia eu vou falar sobre o bem sofrer. Então, vamos lá. Fazendo uma introdução a esse tema, em meados do século XIX, recebemos de Deus o Consolador prometido, anunciado por Jesus, o Espiritismo, e foi codificado pelo abnegado Allan Kardec, culminando no Pentateuco, nas 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Essa doutrina maravilhosa que nos mostrou de onde viemos, para onde vamos, por que estamos, onde estamos e com quem estamos, nos ensinando a ter uma fé raciocinada. Doutrina essa que nos ensina a viver melhor e a passar pelas experiências, muitas das vezes difíceis na carne, de maneira mais resignada. Recorrendo ao primeiro dos 5 livros mencionados, o Livro dos Espíritos, nós vamos recorrer à questão de número 115, para começarmos, então, a nossa conversa da noite de hoje. Então, a pergunta 115, feita à espiritualidade superior e amiga, foi a seguinte: do progresso dos espíritos, então, é o subtema, e a pergunta é: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E eu pego parte das respostas que vocês já podem ver aí na apresentação, e é dito pela espiritualidade superior que Deus criou todos os espíritos de forma simples e ignorante. Isto é, ignorar, no sentido de não saber, de não conhecer. A cada um deu uma determinada missão. Então, todos nós, cada um de nós, sem exceção, tem uma missão na obra de Deus, na obra divina. Nunca nos esqueçamos disso. E aí, o objetivo, então, dessas missões que a gente recebe de Deus é fazer chegar progressivamente à perfeição, ao cume, no ápice, aonde nós, saindo, então, de espíritos simples e ignorantes, passamos por inúmeras e sucessivas encarnações e chegamos à perfeição, que é o objetivo maior das nossas vidas.
E aí, nesse instante que somos criados, Deus nos dá, então, um ponto de partida e nos dá também um objetivo maior, uma meta, que é o ponto de chegada. E aí, nós vamos criar uma trajetória do ponto de partida até o ponto de chegada. Pode passar para mim, por favor, Ricardo. No ponto de partida, então, Deus nos cria de forma a termos uma igualdade de condições. Somos criados simples e ignorantes, estamos submetidos às mesmas leis físicas e espirituais, e Deus nos concede, então, a livre escolha de andarmos, seguirmos os caminhos que quisermos. Mas aqui eu lembro, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu tenho uma liberdade, mas sempre seguida de uma grande responsabilidade. Nunca nos esqueçamos disso. E submete a nós a lei de causa e efeito, que vai exatamente mensurar o que andamos fazendo na aplicação do nosso livre-arbítrio. E aí, então, nós vamos seguindo trajetórias, e vamos, então, até culminar como espíritos perfeitos, espíritos angelicais. Pode passar, Ricardo. E aí, então, eu vou pedir para você voltar uns toques atrás, só para voltar essas linhas. Ah, está passando tudo de uma vez só. Tudo bem. Pode seguir. Então, aí, na verdade, era uma animação aonde, do ponto de partida ao ponto de chegada, eu escolho a trajetória que eu quiser. A primeira, então, seria essa curva, mais forte lá no fundo. E eu vou levar um tempo X para isso, essa mesmo, para atingir a minha meta, o meu objetivo de espíritos perfeitos. E aí eu posso também, aplicando o meu livre-arbítrio, criar uma outra trajetória e seguir essa linha toda torta e essa curva toda, que eu vou levar, ao invés de X, eu vou levar 10x, um tempo maior, para atingir o ponto de chegada, o meu objetivo. É o livre-arbítrio. Nós temos a nossa escolha. Podemos seguir o trajeto que for. Aí eu pergunto a vocês, qual que é a menor distância entre dois pontos que aprendemos lá na matemática? É a linha reta. Então, o caminho ideal seria essa seta que liga diretamente em linha reta o ponto de partida ao ponto de chegada. Só que isso aí é ideal. Nós somos humanos, não temos a capacidade ainda de crescer e desenvolver tão repentinamente assim. Então, vamos desenvolvendo as nossas habilidades intelectuais, as nossas habilidades morais, paulatinamente, progressivamente. Pode passar, Ricardo, por favor. E aí, como se dão essas missões, então? Que nós falamos lá atrás que Deus nos cria de forma simples e ignorante, e nos concede algumas missões. A primeira missão que nos é dada, então, é virmos à carne, para experimentarmos várias vivências e, através dela, podermos irmos crescendo paulatinamente, porque na natureza não há mudanças abruptas, não tem como ser assim. Então, vamos passando por inúmeras sucessivas encarnações, já que, por mais longa que seja uma encarnação, ela não é suficiente para nós atingirmos o nosso objetivo de tornarmos espíritos perfeitos, de chegarmos lá no ponto final, no ponto de chegada, cumprindo, então, o nosso objetivo maior. E aí, nós vamos nos encarnando em diversos mundos. A pluralidade dos mundos. Já pudemos ter estados em outros planetas, ou podemos vir a estar em outros planetas.
Todos somos importantes na obra divina, sem exceção. Todos nós temos um papel fundamental na obra do Criador. Deus nos ajuda, Deus ajuda o homem pelo próprio homem, aplicando as suas leis, a lei de causa e efeito que dá a cada um conforme a sua obra, e coloca pessoas em torno de nós para fazer cumprir, então, as suas leis de caridade, de amor ou de reajustes, dependendo de como nós viemos aplicando o nosso livre-arbítrio. É preciso que cada um de nós se conscientize disso, dessas informações, e precisamos acreditar. Precisamos ter fé no Criador, que conduz essa nau chamada Terra, através dos seus filhos maiores, dos seus mensageiros maiores, que o maior nome que a gente conhece, que pisou o solo terreno, é o Cristo Jesus. Tenhamos essa fé. Pode passar, por favor, Ricardo. Todos nós estamos em progresso contínuo. Tudo que Deus criou está em progresso contínuo. Assim como nós, os mundos também estão em progresso contínuo. Os mundos, quando são criados inicialmente, são mundos chamados de mundos primitivos. Ele passa bilhões e bilhões de anos, passa por uma transição planetária e passa a mundo de provas e expiações. Passa mais um determinado tempo, mundo de regeneração, mundo feliz e mundo puro. Onde está o planeta Terra hoje? Numa transição planetária entre provas e expiações e mundo de regeneração. Aqui encontramos nós, nessa situação. E nós, espíritos eternos que somos, pelas vibrações que temos, somos atraídos para encarnar em determinados mundos que coadunam com essa vibração. É a lei da ressonância, da similaridade de vibrações. E se estamos aqui no mundo de provas e expiações, não é por um acaso. É porque precisamos estar e vibramos nessa faixa evolutiva. Pode passar, Ricardo. E aí, se fomos criados em igualdade de condições, por que a gente olha pelo lado, pelas ruas da cidade onde nos encontramos e percebemos tanta diferença? Ninguém é igual a ninguém, não só fisicamente, mas nas suas condutas, na forma de ser. Um dia, com certeza, algum de nós nos perguntamos a respeito disso. Por que tanta diferença? A resposta é simples. Cada um de nós usou a lei do livre-arbítrio, optando por caminhos diferentes. Uns foram evoluindo mais rapidamente do que outros, pelas escolhas que fez e faz. A pergunta que temos a fazer a nós mesmos, então, qual é? Onde estamos e onde queremos chegar? E a partir dessa resposta, dessa análise íntima, vamos escolher o caminho que queremos trilhar para atingir este objetivo. E aí nós temos o maior modelo e guia, Jesus Cristo. E fora os outros missionários que pisaram na terra, trazendo a sua humildade, o seu amor, a sua dedicação, que também nos serve de exemplo. Então, o que é isso? É a bondade de Deus para com todos nós, no sentido de nos darmos uma luz no caminho, um exemplo para que possamos trilhar. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E que possamos nós, espelhando nesses exemplos, terem exemplos para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos. Já que essa jornada no mundo de provas e expiações não é nada fácil, muitas das vezes. Como tem pessoas que estão mais adiantadas, outros na retaguarda,
Da mesma forma que nós queremos que os seres mais adiantados nos estendam a mão, nos auxiliando nos momentos de dificuldade, que possamos nós outros olharmos para trás e estender também as mãos para esse semelhante, para esse nosso irmão, porque o objetivo de progresso, de crescimento é para todos. Não adianta eu unicamente progredir e me melhorar se eu tenho centenas, milhares de irmãos meus ali sofrendo, não tendo como crescer, não tendo o apoio, o auxílio. A felicidade se dá quando todos nós atingirmos este objetivo de sair do ponto de partida, atingir a chegada e lá juntos rejubilarmos que vencemos todas as etapas que Deus nos colocou e provamos que estávamos prontos para trilhar novos caminhos de ascensão, já que o crescimento, a evolução é infinita. Pode passar, Ricardo. Precisamos sofrer para evoluir? Já entrando no tema especificamente? Não necessariamente. A dor, algumas das vezes, ela é inevitável, faz parte dos reajustes perante a lei de Deus, através da lei de causa e efeito que rege a vida de cada um de nós. Mas o sofrimento, o queixume, o azedume, né, as reclamações, entrar em sofrimento é uma questão de escolha. Quantas pessoas já observamos que passaram pelas mesmas situações, situações muito próximas, muito similares na vida, e que experimentaram essa mesma situação de formas tão distintas? Por que disso? É porque cada uma delas tem experiências adquiridas dessa e de outras vidas de forma diferente, em dosagens diferentes, que faz nós termos um outro ponto de vista, uma outra visão, um outro olhar. E aí tratamos as dores que a gente precisa passar de maneira bem diferenciada uma das outras. Está no cabedal de conhecimentos que fomos adquirindo. Depende da crença, da religião que professamos e o que elas nos ensinam. E quando olhamos para a doutrina dos Espíritos, é o Consolador prometido. Nos traz, então, os ensinamentos para que possamos, nós outros, passarmos pelas situações de vida de forma consciente. E aí nos traz resignação, nos traz paz, nos traz equilíbrio, e começamos, então, a enfrentar os desafios que a vida nos impõe, as vicissitudes da vida de forma mais equilibrada, com outra visão mais harmoniosa. Por quê? Porque passamos a entender as questões, o porquê de cada uma dessas situações que nos são colocadas. Deus é amor, é bondade infinita, e como filhos de Deus somos herdeiros dele. Como filhos de Deus, que pai que quer o mal para o seu filho. Então, Deus não nos castiga. Simplesmente, Deus é justo. Tem uma lei clara, impõe essa lei, submete a todos nós a ela, e aquele que fugir da lei, do não cumprimento dela, tem que passar por reajustes. Simplesmente isso. Não é um castigo de Deus, jamais. Pode passar, por favor. Na sequência agora, pessoal, nós vamos dar uma olhada no que diz, então, os mentores espirituais. Aí nós pegamos uma miscelânea, vários, para que a gente perceba que a doutrina espírita realmente, além de religião, ela é uma ciência. Qualquer lugar do mundo que você fizesse a mesma pergunta, as espiritualidades traziam respostas iguais ou bem próximas, semelhantes. Então, nossa religião, nossa doutrina maravilhosa, ela é uma filosofia, uma ciência e uma religião.
E aí nós temos tirado aí do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um outro livro que nós citamos na abertura da nossa conversa, Necessidade da Encarnação de São Luís, em Paris, 1859. Ele nos diz muito do que já falamos aqui, o vermelho aí, né, o grifo, é da minha parte para chamar atenção para esses pontos que nós conversamos até agora. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária. Opa, já falamos sobre isso. Então, Deus criou os espíritos simples e ignorantes e criou a necessidade da vida no corpo. Por quê? Para que nós, espíritos, eles possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Então, Deus nos criou de forma simples e ignorante e nos deu uma missão. São Luís falando para a gente aí. E ela é necessária por eles mesmos, né? A encarnação, a vinda à carne é necessária por nós mesmos espíritos, pois a atividade que nós somos obrigados a desempenhar ajuda-nos ao desenvolvimento da inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar de forma equitativa a todos os seus filhos. Olha o que eu falei lá atrás também. Criados simples e ignorantes, recebemos uma missão e fomos criados de forma igualitária. Recebemos as mesmas oportunidades, mas Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher. E por caminho que nós quisermos. Né? Então, é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. E nós dissemos lá também, as mesmas aptidões, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Olha o livre-arbítrio aí. Posso escolher o caminho que eu quiser. Lembra a trajetória lá, aquelas várias trajetórias? Eu escolho. Posso escolher. Leva mais tempo, mas todos nós, com toda certeza, chegaremos lá, tornando-nos espíritos perfeitos. Pode passar, por favor. Nós temos uma passagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o livro Abrigo da Editora Ideal, que nos diz o seguinte: se nos propomos a bem sofrer, procuremos anotar do cimo da nossa cruz aqueles que jornadeiam conosco, carregando madeiros mais pesados que os nossos, acendendo a fraternidade no próprio coração, a fim de que não estejamos órfãos de entendimento. Qual que é a mania que muitas das vezes o ser humano tem? De olhar só para frente, não olha para trás. E aí começa a fazer comparações e tal, né? E esquece que tem pessoas que estão sofrendo mais do que a gente mesmo. E aí aquilo que eu falei, nós precisamos estender a mão para essas pessoas da mesma forma que a gente quer que quem está mais adiante nos estendam. Porque tudo na vida é passageiro. E aí, então, no auxílio mútuo, na caridade, nós vamos, pela fraternidade, nos auxiliando e vamos vencendo essas tribulações, essas vicissitudes que a vida nos impõe, que fazem parte dessa jornada. É um momento, é uma fase que vai passar. Compadece-te e auxilia a todos para o bem. Para bem sofrer, é preciso saber amar. E amando qual Cristo nos ama, encontraremos na terra ou no mais além a luz interior que nos reunirá para sempre a perenidade da vida triunfante. Criados simples e ignorantes, criamos a jornada, o caminho do ponto de partida até o ponto de chegada, onde o ponto de chegada nós vamos estar perenemente na vida triunfante. Não consigo chegar no ensino superior sem passar lá pelo pré-primário, pelo ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, para aí sim atingir o nível superior. Precisamos passar por diversas etapas de conhecimento, de aprendizado, para que possamos sair da situação de simples e ignorantes
e atingimos, então, o espírito perfeito. É por isso que uma encarnação só não é suficiente. É muito para 100 anos, 120 anos, que se a gente viesse a viver esse tempo todo. Por isso, a lei da reencarnação, ela é justa, ela é perfeita. É o perdão de Deus, nosso Pai, para cada um de nós, os seus filhos, dando no livro da vida uma nova página em branco para que, aplicando o livre-arbítrio, de próprio punho, nós possamos escrever uma nova história. E passo a passo, nós vamos nos melhorando, vamos crescendo e vamos seguindo o rumo de ascensão na escala evolutiva, até atingirmos o cume, o topo dessa etapa. Porque depois dessa vem a escala crítica, onde continuamos evoluindo eternamente. Então, o caminho, ele é longo. Mas nós não podemos desanimar jamais. Fé, esperança, certeza num amanhã melhor. Essas devem ser as palavras de ordem para todos nós. Pode seguir, por favor, Ricardo. Aí eu pego agora o capítulo 20 do livro Sinal Verde de André Luiz. Agora nós vamos ouvir André Luiz. Já vimos São Luís, já vimos um pouco de Emmanuel, vamos ver mais Emmanuel um pouquinho. Agora André Luiz também pelas mãos maravilhosas de Francisco Cândido Xavier. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Estamos aqui nós na Terra, em escala evolutiva diferenciada, não somos diferentes uns dos outros. Deus, na sua sabedoria, colocou os diferentes juntos com o único objetivo de que possamos aprender uns com os outros e respeitar essas diferenças. Isso parece que tem sido difícil para a gente na convivência diária com nossos semelhantes, conviver nessas diferenças. E aí nós estamos perdendo uma oportunidade ímpar de crescimento, de nos melhorarmos, porque isso é a vontade de Deus. Precisamos compreender, respeitar e juntos irmos seguindo adiante, amparando uns aos outros nos momentos que a vida nos impuser algo que precisamos para reajuste perante a lei de Deus. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, mas sim trabalhar. Nos momentos de dificuldades, trabalho. Nos momentos de alegria, trabalho para que não caiamos em tentação e percamos nossa encarnação. Nunca os extremos, sempre o ponto do meio, do equilíbrio em todos os aspectos de nossa vida. Depois de um problema, aguardar outros. A gente não sabe, nós somos um mundo de provas e expiações. Estamos vivenciando hoje essa pandemia, o que virá depois. Mas nunca percamos as esperanças, porque o que vier é o que precisamos para o nosso progresso. Temos que estar preparados, mas sempre otimistas. O que vier, eu vou encarar, porque eu sei que é passageiro e tem o objetivo de me fazer um ser melhor do que eu vinha sendo até então. O erro ensina o caminho do acerto, e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Está falando também que na natureza, a natureza não dá saltos. As mudanças ocorrem de forma paulatina, passo a passo, aos poucos. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio de serviço nos trilhos adequados a seguir adiante. Quem procura o bem
de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Só poste aceso toma pedrada. Então, a partir do momento que você começa a acender uma luz, trabalhando no bem, você vai ter arremetidas dos irmãos inferiores que não querem ver isso acontecer. Se você entregar o desânimo, eles vão aplaudir, vão adorar. É isso aí que eu quero. Então, continue persistentemente no caminho do bem, porque você vencerá, porque o bem é o que de real existe. O mal é o bem adoecido. Os seres humanos, na sua jornada, perdeu-se no caminho e começou, então, a trilhar caminhos criados pela aplicação do livre-arbítrio equivocadamente, tornando-se, então, espíritos que não fazem o bem. E a partir do momento que você não faz o bem, você já está trilhando no caminho do mal. Pode seguir, por favor. Aí ele termina, então, dizendo que plantar o bem, através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Então, sempre há um tempo de plantar, sempre há um tempo para colheitar. Entregar a nossa vida, as coisas, a Deus, ao tempo de Deus. Ele é justo, ele é bom, e dá a cada um, como nos foi dito por Mestre Jesus, ele dá a cada um conforme a sua obra. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. O que eu plantar, irei colher. E a maneira que a gente tem de minimizar as colheitas de algo que não fizemos tão bem é semeando o amor, todo o bem que eu puder. Pode passar, por favor. Vamos ouvir o que diz Memei a respeito do tema. Também, mais uma vez, Chico Xavier, Caridade, Editora ID. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequenas, e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor que se nos irradiam do coração. Então, a árvore frondosa que a gente vê hoje em dia, ela esteve em germe numa pequena semente. Então, essa luz divina está em germe dentro de nós. Espíritos criados por Deus que temos em nós a centelha divina, que nós precisamos ir tirando essas cascas em torno desse Espírito para que possamos reencontrar em nós novamente essa luz. E é a missão nossa. Passar por diversas encarnações para irmos esburilando o nosso espírito e nos tornando cada vez melhores. A lei do progresso é para tudo, é para nós e está em tudo. Que possamos nós termos a consciência disso e colocarmos em movimento, em consonância com essa lei. Para que hoje eu possa estar melhor do que eu estava ontem e amanhã melhor do que eu me encontro hoje. Pode passar, por favor. Joana de Ângeles, da Psicografia de Divaldo Pereira Franco, livro Plenitude, Editora Leal. Certamente o sofrimento faz parte da vida. Então a dor está aqui. Se ela vier, vou acolhê-la, que ela faz parte. Por ser mecanismo da natureza através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e se consolida. Nós costumamos dizer que a necessidade faz o sapo pular. Se não tivesse essa necessidade, o sapo ficaria lá paradinho. Será que tem alguma analogia errada se a gente comparar isso com o ser humano? Se a gente tirar os desafios da vida, será que a gente vai estar buscando o progresso contínuo ou a gente vai acomodar?
nós vamos acabar nos acomodando. Então, esse é um mecanismo que a vida tem para colocarmos, ser a mola propulsora do nosso crescimento, do nosso melhoramento. Então, aqui a Joana traz alguns exemplos para a nossa reflexão da natureza mesma. O diamante bruto aguarda a lapidação para fugir como estrela luminosa. Antes de ser diamante, até era carbono, que foi colocado lá no interior da Terra, sob pressão, na escuridão, em situações que fez com que o passar do tempo se transformasse no diamante. Mas quando você tira, que você explora, você ainda precisa lapidar para que ele tenha aquele brilho maravilhoso que o diamante tem. Os metais necessitam da alta temperatura a fim de amoldear-se à beleza e à utilidade. Eu preciso, então, aquecer a mais de 1.200 graus o metal, o ferro, para que eu possa, então, fazer uma obra de arte com ele, que vai, então, tomar aquela forma, aquele jeito, para que se possa, então, ser utilizado como algo útil. A madeira experimenta os instrumentos cortantes para desempenhar os papéis relevantes a que está destinada. Então, eu pego a madeira bruta, eu passo ela por diversos processos de corte, de envernizamento, para que aí sim eu tenha uma obra-prima pronta e melhorada daquela fase inicial criada simples, ignorante, bruta. O rio cava o próprio leito por onde passa. Então, o rio nasce de uma fonte que é uma quantidade de água mínima. E a partir desse momento, ele começa, então, a se movimentar e vai abrindo o seu próprio leito até se tornar num rio enorme, que procura, então, desaguar no mar. Igualmente, então, isso é uma analogia que a Joana faz para comparar o nosso espírito, criado simples e ignorante. Ele necessita também lapidar as arestas que lhe encobrem a luminosidade. E, para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a contra destinado. Então, esse é o nosso destino, tornarmos espíritos perfeitos, mas passamos pela dor. E se optarmos, vamos até sofrer, mas faz parte do patamar evolutivo que nos encontramos no mundo de provas e expiações. É a mola propulsora para o nosso melhoramento e um triunfo mais adiante. Pode passar, por favor, Ricardo. Voltando a Emmanuel, né, também achei muito interessante, um título do livro dele, Busca e Acharás, Lado de Luz, também, mais uma vez, Chico Xavier. As provas na Terra apresentam sempre o lado de luz de que são mensageiras. Então, aqui nós vamos aprender alguns sinônimos para que possamos tornar as palavras negativas em palavras positivas e servir de motivação, de incentivos para seguirmos adiante. Então, quando a gente falar que a gente está passando por um encargo difícil, isso é um privilégio. Por quê? Porque nós estamos aqui para melhorar os nossos espíritos, nós estamos aqui a passeio. E aí, quando a gente recebe essas provas, essas expiações, nós já estamos libertando das amarras de equívocos cometidos nessa vida ou em vidas anteriores, e por isso é um privilégio. Enquanto outros poderão estar construindo dificuldades para poder ter que rever isto mais adiante. Quando nós tivermos o dever cumprido, nós vamos ter, então, a mente o quê? A senda libertadora. Por quê? Não vamos precisar mais encarnar. Vamos estar livres das amarras da matéria. Já cumprimos, então, com todos os objetivos nossos. Quando algumas pessoas reclamarem da rotina,
é conquista de competência. Joana de Ângeles mesmo nos diz que nós, seres humanos, aprendemos pela repetição. Tem que repetir. Igual o aluno, quando não passa de ano, que não estudou direito, ele precisa repetir para voltar naquela lição para poder, então, assim, aprender. Enquanto não aprender, você não é promovido de ano. Então, rotina é conquista de competência. Um contratempo que acontece na nossa vida é um aviso benéfico para nós avaliarmos a nós mesmos se estamos seguindo o melhor caminho, se estamos tendo as melhores atitudes naquilo que estamos propondo. É um ponto para parar e refletir. Epa, será que eu estou no caminho correto? É isso mesmo? Quando eu falo de tribulação, que surge uma tribulação que eu não estava esperando, é um socorro específico para nós, para burilarmos os nossos espíritos e nos tornarmos melhores. É um indicativo, a luz que acende amarela, olha, rever os seus caminhos aí. Quando alguém nos ofender, a invocação é reajuste. Talvez nós já ofendemos alguém também, ou até essa pessoa em outras vidas, e estamos só fazendo um reajuste para sentir na própria pele o que não devemos fazer. Né? O que eu não quero para mim, que eu não faça para o outro. Não é mesmo? Então vamos pensar nisso. Contrariedades no cotidiano é treino da paciência. O tempo todo estamos sendo treinados aí a chamados a ter paciência. Solidão é tempo para pensar, é momentos para introspecção, para uma autoanálise, de onde é que nós estamos, onde queremos chegar e que rotas que precisamos acertar rumo a esse objetivo maior das nossas vidas que há muito tempo deixamos esquecidos. Moléstia súbita, as doenças, é um apoio de emergência, está expurgando coisas que fizemos, que está purificando o nosso espírito para sermos melhores. Adversários pelos caminhos são os fiscais proveitosos, porque muitas das vezes nossos amigos não nos mostram pontos que precisamos melhorar, os adversários ficam lá apontando o tempo todo para a gente. Vamos saber usar disso para que não soframos e venhamos tanta dor com tudo isso. Lesão congênita é corrigenda no espírito, é uma expiação para aquele espírito. Entendamos, mais adiante esse ser vai ter uma nova vida e vai ter um corpo novinho, assim que ele passar por essas provas, por essas expiações. Quando sofremos censuras, é um convite a reajuste, meditar se realmente a pessoa que não está nos censurando não tem razão. Não vamos entrar em conflitos, em desavenças que nos traz desarmonia e desequilíbrio a todos nós, trazendo desajustes desnecessários, psicológicos, que depois somatizam e viram até questões físicas. Vamos cuidar desse templo da alma, que é o nosso corpo, que nós vimos já nessa conversa nossa, que é um instrumento importante ao nosso progresso. Ele é a ferramenta que burila o espírito. Então, vamos dar valor a esse corpo, vamos cuidar bem deste corpo, enquanto Deus nos der a vida. Isso está nas mãos dele. Pode passar, por favor. John Lennon, quando eu vi essa frase, eu nunca mais esqueci, porque eu gostei muito dela. John Lennon disse um dia que a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Quantas das vezes nós já planejamos tantas coisas nas nossas vidas e a vida nos conduziu em sentidos completamente diversos? Várias vezes. Por quê? Porque a gente reza, né, lá no nosso Pai Nosso, lá, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente pede e está querendo que aconteça o que eu pedi. Mas não seja feita a sua vontade, a vossa vontade. Então, é nesse sentido que eu analiso, não sei se John Lennon sentiu isso quando ele disse essa frase, mas a minha interpretação é exatamente essa. E acontecem coisas nas nossas vidas que muitas das vezes a gente não quer, mas que tem um propósito divino, e que é de melhorar os nossos espíritos, de nos tornar seres melhores do que vimos sendo. Mas também essa frase não quer dizer que nós devemos deixar de sonhar, jamais, porque os nossos sonhos, eles são o combustível da vida. É ele que nos dá força para seguirmos adiante nos momentos que a vida nos impuser situações adversas, reveses,
financeiros, perda de emprego, relacionamento que não está muito legal. E aí? Sonhar sempre, combustível da vida. Vamos pedir a Deus o que quisermos, porque Deus sabe o que precisamos. Mas se o que vier, vamos aceitar de bom grado e sempre tendo a consciência de que o que estamos recebendo é o que precisamos para cumprir aquele objetivo maior que temos, que suplanta todos os outros, que é nos tornarmos espíritos angelicais, perfeitos, os anjos. Não nos esqueçamos disso jamais. Um autor desconhecido também traz para a gente, para a nossa reflexão, se essas horas de crise te surgirem na existência, não te desanimes e nem te desesperes. Ergue a fronte para o alto e conta com Deus. Que possamos, em todas as situações da vida que estivermos, contar sempre com esse Pai que é justo, bondoso, onipresente, onipotente, onisciente e que está sempre mandando os auxílios. Ele nunca nos esquece, mas nós, por várias vezes, por vários momentos, esquecemos desse Pai Celestial e do seu Filho maior, que é o Cristo Jesus, que nunca nos desampara, que sempre está conosco a nos consolar, para que possamos seguir adiante, para o alto e avante, sempre nos fortalecendo no amor, no bem maior que pudermos. Dá uma passadinha só para mim, por favor. Mais uma. Não pode ir para frente, por favor. É o final, então tá ótimo. Aí. Então, olha só, pessoal. Vamos, então, fazer uma síntese, uma conclusão, para que possamos sair dessa conversa nossa de hoje aqui, não com tudo pronto, com as respostas prontas, mas que nós estejamos instigados a pensar cada vez mais sobre o que a vida nos coloca. Vamos pensar, refletir um pouquinho. Por tudo que os benfeitores relataram nas mensagens retiradas de diversos livros que Deus nos legou através da sua bondade infinita, e que acabamos de refletir sobre os seus conteúdos há poucos instantes, com esses mensageiros e mensageiras de luz a nos orientar, a nos guiar pelo caminho de ascensão espiritual, possamos nós seguirmos nossa jornada na fé e na certeza de dias melhores, vivendo o que tivermos que viver, passar o que tivermos que passar, na certeza de que o propósito de tudo isso ele é único e é o do nosso desenvolvimento intelecto moral, do progresso do nosso espírito, e aproveitemos o presente que Deus nos dá, que é o aqui e agora, para iniciarmos a semeadura do bem maior que pudermos, cultivando a caridade, a benevolência e o amor que o Cristo Jesus nos ensinou, aplicados a nós mesmos e ao próximo, para que as novas colheitas sejam realizadas mais adiante no tempo de Deus. E agindo assim, com toda a certeza, a colheita será de frutos doces, da bem-aventurança, da paz, da harmonia que se manifestarão pelo grande prazer de viver, encontrando a tão sonhada felicidade nas coisas do Espírito. Pela sua paciência, pela sua audiência, o meu muito obrigado. Eu posso fazer a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, para que possamos, nessa sintonia, continuarmos levando adiante esse bem-estar que sentimos neste instante. Sejamos gratos a todos os seres humanos
que dedicaram as suas vidas ao bem maior que foi gerado para a humanidade. Agradeçamos as mãos de Chico Xavier, que nos trouxe essas mensagens maravilhosas que pudemos compartilhar na noite de hoje. A Divaldo Pereira Franco, pelo seu trabalho de anos e anos, com a sua mediunidade, nos legando diversos livros por diversos espíritos, nos trazendo um conhecimento que mais adiante, quando nós colocarmos em prática, se tornará sabedoria. Se conosco, Mestre e Senhor, nos abençoando hoje, agora e sempre, na nossa jornada de ascensão espiritual, para que cada vez mais possamos estar próximos de Ti, tomando os Seus exemplos como modelo e guia da nossa ascensão espiritual, para que a passos largos possamos atingir o ponto de chegada, saindo de espíritos simples e ignorantes e nos tornando espíritos perfeitos, angelicais. E de lá, quando olharmos para trás e vermos todas as vicissitudes que passamos, que possamos agradecer por elas, que foi através delas que nos tornamos os seres limpos, puros, perfeitos, angelicais que seremos naquele instante. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela vida que nos foi concedida e nos faz a cada dia melhor do que o dia anterior. Obrigado por essa oportunidade de trabalho, que assim possa ser e que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.